Bem-vindos ao nosso podcast Prazer em Conhecer, com histórias maravilhosas e memórias afetivas na sala de aula. Boa noite! Eu aqui de novo, Ana, com mais um podcast Prazer em Conhecer, e hoje trazendo mais memórias afetivas na sala de aula. E hoje nós temos a alegria, o prazer de conhecer mais uma professora, a professora Elaine. Seja bem-vinda, Elaine. Obrigada, Ana. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui com você. E Elaine, como você sabe, todos que estão nos assistindo, ouvindo, o nome do nosso podcast é Prazer em Conhecer. E nós queremos conhecer você. Quem é Elaine? Quem é a professora Elaine? Conte aí pra gente. Então, Elaine é mãe, é professora, esposa, serva do Senhor e uma professora apaixonada pela profissão, apaixonada pela sala de aula, pelos alunos. Eu amo o meu trabalho. Eu sonhei em ser professora. A minha infância, eu brinquei de ser professora. Minha melhor brincadeira, eu passava os meus dias brincando de ser professora. Então, já me foi feita uma pergunta. Se você tivesse de escolher uma outra profissão, qual profissão você escolheria? Eu disse, eu escolheria ser professora outra vez. Muito bem. Durante a sua definição, né, quem é Elaine, duas coisas marcaram muito a minha vida. Primeiro, né, ser mãe, né, estou muito feliz em saber que você foi mãe de uma aluna minha e de ser serva e saber que eu também um dia, né, tive a oportunidade de estar apresentando, né, Jesus para você, e isso assim nos emociona. São memórias afetivas que mexem com a nossa alma, com o nosso coração, né? Sim, Ana, é verdade. Você e sua família, para mim, são preciosíssimas. Vocês me acolheram dentro de Nova Era, num período muito difícil da minha vida, e tudo estava mudando, né? Eu nasci em Itabira, eu cresci em Itabira, eu estudei, eu trabalhei, e de repente eu precisei vir para Nova Era. E é que eu me vi só, eu não tinha como trabalhar aqui ainda, e não tinha ninguém aqui, nenhum parente, só os meus filhos pequenos mesmo. E eu não me esqueço o dia da primeira reunião da Tainara. Eu não me esqueço desse momento. Eu me lembro perfeitamente que o que te deu abertura para falar comigo foi que eu punha a Tainara para escrever um versículo bíblico, para treinar a letra. E aí, nesse momento, acho que foi o momento que te deu abertura para você se chegar a mim e falar de Jesus, me fazer o convite. E Deus já estava preparando o terreno, porque Deus, ele prepara, né, Ana? Ele tem planos para as nossas vidas. Muitas vezes a gente dá voltas, né? Mas quando a gente se firma, o Senhor conduz todas as coisas. Então você, sua família, suas irmãs são para mim joias preciosas. Apesar da distância, apesar dos afazeres, apesar de tudo isso, eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Isso é muito importante, né? A gente emociona. Então, nós vemos que através da educação, né, a educação ela promove encontros, a educação ela promove amizades, a educação ela promove famílias e coisas que são eternas que ficam. E como você sabe, o nosso projeto, toda a intenção, todo o objetivo, quando nós fizemos esse projeto do podcast Prazer em Conhecer, o objetivo foi valorizar, é mexer com o emocional, é trazer emoção para aqueles que estão nos ouvindo, assistindo, e para que eles possam valorizar, porque a pessoa só valoriza aquilo que ela conhece, sabe? E nós esperamos que a partir de cada um podcast ouvido e assistido, as pessoas venham valorizar mais os profissionais de educação daqui de Nova Era. Então eu gostaria de te perguntar,
como você veio parar na educação, sabe? A educação que te escolheu ou você que escolheu a educação? Nós já começamos a descobrir um pouquinho, que você já falou que já brincava de ser professora. Mas conte-nos mais um pouquinho sobre como a educação entrou em sua vida. Então, Ana, eu escolhi a educação. A minha vida profissional ela começou muito cedo. Meu pai era funcionário da Vale, e naquele tempo os pais sonhavam que todos os filhos trabalhassem na Vale, né? E lá em Itabira tinha o Senai e o Senac. Então, todos nós fizemos a prova, que é muito difícil de passar. E dos 3 filhos, eu fui a única que consegui passar no Senac. Então, eu fui trabalhar num centro de treinamento, Ana. No centro de treinamento da mina de Cauê. Então, já era algo voltado para a educação, né? Então, ali eu atendia as pessoas, os instrutores, os cursistas, preparava material para os cursos. Então, já fui crescendo, né? Já na área profissional, já meio que voltada para esse setor. Só que em Itabira, a gente tinha 2 opções. Ou você trabalhava e fazia contabilidade à noite, ou você não trabalhava e fazia magistério de dia. Meu sonho era o magistério. Mas como eu fazia estágio, né, tinha passado no Senai durante o dia todo. A gente ficava um período fazendo o curso do Senac e no meio horário a gente ia estagiar. Eu ia para esse centro de treinamento, cada um ia para um setor. Então, eu tinha que fazer contabilidade, eu não tinha outra opção. Senão, eu ia ter que parar de estudar, e parar de estudar não era opção naquele tempo, né? Então, eu me formei em 92 em técnico em contabilidade. Mas fiz porque eu tinha que fazer. Aprendi muita coisa, mas eu queria ser professora. E aí, o sonho de ser professora veio com o nascimento do meu primeiro filho e com a morte do meu pai. Eu trabalhava, né? Saí do Senac e fui trabalhar no hospital. Nesse meio tempo eu casei muito nova, né, com 17 para 18 anos, e eu trabalhava no hospital e fiquei grávida, antes dos 3 meses de experiência. Então, eu não podia ter meu contrato, eles poderiam rescindir meu contrato. E eu fiquei parada a gravidez inteira, né, do meu primeiro filho, que é o Thales. E aí me veio pensei assim, aí meu pai faleceu em novembro. Thales nasceu em outubro, o pai morreu em novembro. A gente perdeu o chão, perdeu o rumo. E eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou ficar louca. Aí eu pensei, vou fazer magistério, estou desempregada, vou fazer magistério. E fui fazer magistério. E fazendo magistério, minha mãe cuidava do Thales e eu ia para a escola todos os dias. E aí, um belo dia, eu me descubro grávida de novo. Quando o Thales estava com 5 meses. Com 5 meses, eu já estava grávida da Tainá. Pronto. Aí minha mãe falou, não, você vai ter que parar de estudar, porque 2 crianças não tem jeito, como é que eu vou olhar 2? Aí minha sogra se propôs a olhar a segunda criança. E que fizeram com maestria, sabe? Consegui estudar com excelência e me formar. E eu me recordo, até hoje, no dia da minha formatura, eu tinha uma colega chamada Sandra, que era manicure, ela não gostava do magistério. E ela veio diante de toda a minha família e ela me abraçou e falou assim, hoje formou uma professora de verdade, sabe? Então isso me marcou, porque verdadeiramente eu me dediquei a estudar, a aprender. É o talento que Deus plantou dentro de mim, sabe? Eu tenho essa convicção. Então, foi assim que nasceu a professora Elaine. Eu fiz o magistério, me formei, já tinha os 2 meninos, e eu comecei a trabalhar em escolas particulares em Itabira, né? Que naquele tempo era bem complicado, porque eles não pagavam um salário bacana pra gente, né? Não tinha muita valorização. E como que eu vim parar em Nova Era? Eu vim parar em Nova Era porque o meu esposo, antes era motorista, né? E aí surgiu uma oportunidade dele ser instrutor de autoescola. E ele ficou com medo e tudo. Falei assim, não, eu vou te ajudar, vamos estudar, você faz o curso e depois a gente vê. E tinha autoescola em João Molevade, tinha autoescola aqui em Itabira. Mas quem administrava Itabira não foi a pessoa que fez o convite para ele.
E aí, ele recebia as apostilas e eu esmiuçava a apostila toda para ele como professora, para ele e mais um amigo. E aí, ele conseguiu passar em todas as provas, todas as etapas, e quando foi o momento dele ser contratado, não deu para ser Itabira. Ele foi para João Molevade, não ficou lá nem uma semana e veio para Nova Era. E eu fiquei 1 ano sozinha me arrastando em Itabira, separada do meu esposo pela primeira vez, com 2 crianças pequenas. E foi muito difícil para mim. Foi um ano muito difícil, o ano de 2001, sabe? Aí foi a primeira vez que eu trabalhei na prefeitura de Itabira e eu levei até o final do ano. Quando foi em dezembro, eu falei, agora eu quero ir embora também. E vim para Nova Era. Eu lembro muito bem, né? Que logo que nós nos conhecemos, a gente descobriu, assim, quão talentosa essa menina é, né? Eu lembro direitinho que eu era muito chegada às pessoas da Prefeitura de Educação. Eu escrevi seu nome, assim, ó, Elaine, e entreguei lá na Secretaria de Educação e falei assim, ó, se tiver uma vaga, chama essa moça, que ela é muito boa, habilidosa, sabe desenhar, sabe fazer um monte de coisa, né? E graças a Deus que você teve a oportunidade, né? E tá lá até hoje, depois foi concursada, né? Glória a Deus, a gente agradece como que o Senhor, Ele abre as portas, Ele já sabe de tudo da nossa vida, e quando nós estamos dispostos a buscá-lo em primeiro lugar, as outras coisas certamente elas são acrescentadas. Então, Elaine, né? Você já falou mais ou menos lá em Itabira, aqui em Nova Era. Então, rapidinho, eu gostaria que você falasse escola que você já trabalhou e a escola que você atua, né, agora, e qual o ano de escolaridade? Bom, Ana, eu já trabalhei, eu comecei no DD, trabalhei vários anos lá, depois eu fui para Capoeirana, e depois que eu fui para Capoeirana, eu tinha feito um concurso em João Molevade, comecei a trabalhar lá. Fiquei lá 3 meses, também tinha feito um curso na superintendência. Fui chamada na superintendência. Fiquei na superintendência por 1 ano, e 1 ano e meio, quase 2 anos, e quando me chamaram para efetivar na prefeitura de Nova Era, que foi em 2007, eu larguei a superintendência e fui ser professora, que é o que eu gosto de fazer, né? E desde 2007 eu fui para a Estação Crescer. Depois disso, eu fui trabalhar com educação de jovens e adultos. Depois, voltei para o DD novamente. Depois que eu passei pelo DD, eu fui convidada, pela minha experiência na superintendência com informática, eu fiz cursos e tudo, né, fora de Nova Era. Eu recebi a proposta de trabalhar como professora de informática por causa dos laboratórios com Linux que estava sendo montado, e eu já tinha essa experiência de dar os cursos para os professores e diretores das escolas que estavam recebendo esses laboratórios. Então, eu trabalhei até 2015 dando aula de informática. Então, rodei praticamente todas as escolas. Depois eu fui para São José da Lagoa. Depois eu pedi para ir para Delby. E foi o melhor lugar, assim, que eu me encontrei, que eu me fiz profissionalmente, sabe? Fui reconhecida profissionalmente pelos pais, principalmente, que eu acho que é o foco, né? Pela escola. E quando eu saí de lá este ano, pedi para ir para o DD por causa de questões profissionais mesmo. Outros projetos que eu tenho, né? E que já estão sendo realizados. E eu pedi para ir para o DD, e no DD, este ano, eu estou com o 4º ano. Muito bem. Ô, Elaine, a gente fica emocionado com tanta coisa, né? Eu tenho certeza que você experimentou muitas coisas durante esses anos, né, de educação. Então, conte pra gente uma experiência que marcou, assim, a sua vida, que você fala assim, isso eu jamais vou esquecer. Você já contou aí rapidinho, né, a primeira reunião de Tainara aqui em Nova Era, né? Uma coisa que marcou, mas uma outra experiência. Conte para nós. Eu vou contar, porque essa experiência que eu tive, ela demonstra todo o processo que eu estou passando por ele neste momento, né? Eu vou chamar minha aluna de Maria, tá? Eu tinha uma aluna, a Maria, e a Maria chegava na escola
eu estava trabalhando com o primeiro ano, o antigo primeiro ano. E a Maria chegava na escola e ela não conseguia acompanhar. Era um processo de alfabetização. E eu usava assim, todas as metodologias e didáticas que você possa imaginar com a Maria. E a Maria, junto com a turma, não conseguia aprender. E, na época, a Oneide sugeriu o rodízio. E tinha colocado uma monitora para pegar a Maria num determinado horário para tentar aprender. Mas a monitora, ela própria assim, não queria muito ensinar a Maria, pelas dificuldades da Maria mesmo. E aí, Oneide falou uma coisa comigo que também me marcou. Ela disse, há coisas que demandam afetividade. E você é a pessoa apropriada, você é afetivo, tem que ter afeto, né? Eu gostaria que você pegasse a Maria. Eu falei, sim, eu pego a Maria. Então, eu preparava a aula, a monitora ficava na sala dando aula para todos que tinham facilidade e eu pegava a Maria. A Maria era assim, Ana. Eu explicava para ela com muita calma, muita tranquilidade e ela conseguia, ela dava conta, sabe, de fazer aquilo naquele momento bonitinho. Eu ficava feliz, eu ia embora satisfeita e realizada. Quando chegava o dia seguinte, Maria não lembrava nada do dia anterior. Nada. Mas eu não desisti da Maria. Eu continuei com ela e com outras crianças que tinham dificuldades. E aí vieram as avaliações. Quando vieram as avaliações, se eu olhasse para os meus alunos, como eu peguei, como eles estavam no início, e como eles estavam naquele momento da avaliação quase que final, nossa, o progresso tinha sido imenso. E eu gostava muito de valorizar isso neles. Eu dizia isso muito para eles. Nossa, você desenvolveu e tal. Só que, quando eles foram fazer a avaliação, eles tiveram que fazer a avaliação no mesmo nível da outra turma, que era uma turma muito boa. E eu comecei a chorar. Conversando eu me lembro perfeitamente, com a Oneide e Cristina Madeira, que era professora da outra turma, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e disse assim, que a avaliação deles não podia ser igual, tinha que ser diferenciada, mas naquele tempo não tinha esse negócio de avaliação diferenciada não, Ana. Naquele tempo era para avaliar que nível a criança estava, e o que se esperava era aquilo e pronto. E eu tinha começado a estudar normal superior, e eu já queria que a rede adotasse o sistema de avaliação que eu estava estudando. Aí eu falei com a Oneide, falei, não, Oneide, que esses meninos, eles nunca vão ter uma autoestima boa. Por quê? Eu digo para eles todo dia que eles progrediram. Aí na hora que pegar a prova deles, eles vão estar com 1, com 2. E comecei a chorar. E a Oneide deu o veredicto, né? Porque ela era supervisora, a avaliação era este o critério. E eu saí de lá arrasada, sabe? Então, foi uma experiência que me marcou e que eu nunca esqueci. E eu vivo querendo provar para as pessoas que as crianças não podem ser avaliadas no mesmo patamar, no mesmo nível, né? Há crianças que têm algumas singularidades que precisam ser consideradas e que ela precisa, para a autoestima dela, precisa ser valorizada, mesmo enquanto aluna, né? Enquanto pessoa, principalmente, mas enquanto aluna, dentro da singularidade dela, e se vê como um sujeito que adquire conhecimento, mesmo que não esteja no mesmo patamar que se deseja. Então, isso marcou a minha vida. Isso marcou a minha vida profissional, isso marcou a minha vida como pessoa, como mulher e como mãe, principalmente. Você já quase respondeu a próxima pergunta que eu vou te fazer, né? O que a educação trouxe de benefício para a sua vida, né? Você já falou de se transformou como mulher. E aproveita e fala conosco, né? Quais são os seus ídolos, né? Quais são as pessoas que te inspiram na educação? Então, Ana, eu não vou falar de pessoas famosas. Eu vou falar de pessoas que me impulsionaram a ser melhor profissional, tá? A primeira delas chama Tássio, é o meu filho, né?
Por causa dele, eu tive que aprender muita coisa, né? A segunda pessoa que me inspira é a tia Lúcia. Eu tive o prazer de conhecer a tia Lúcia em 2018. Uma pessoa extremamente positiva, calma, tranquila, que passa para a gente uma tranquilidade e um conhecimento invejável, sabe? Então, a partir dela, eu comecei a querer estudar, querer aprender, entender sobre o autismo, porque foi um desafio para mim em 2018 receber uma criança autista. E foi muito bom, porque eu cresci também em conhecimento, tive que aprender. Aprendi muito, não vou citar o nome da criança, mas a mãe sabe. E eu vi um progresso imenso, né, na criança. E essa criança também é um marco para mim. Eu não vou falar o nome da criança, porque eu não pedi autorização para a mãe. Essa criança foi a primeira criança a me inspirar a fazer educação especial e me especializar na área de atendimento educacional especializado. E você já respondeu, né, que te fez uma pessoa melhor, né? Uma mãe melhor, uma pessoa melhor, né? Isso a educação faz conosco, né? E o desafio nos dá oportunidade de buscar, né? Desafio é isso, é subir degraus, né? É muito importante. Elaine, se você tivesse assim que mudar alguma coisa na educação ou acrescentar, o que seria? O que eu mudaria hoje seria a forma de acesso das famílias ao tratamento para as crianças com necessidades educacionais especializadas. Por quê? Eu sempre digo isso para um professor quando ele chega até mim falando: nossa, não é possível que essa mãe não percebeu que essa criança é diferente. Não. É possível sim. Porque nós temos parâmetros de comparação, porque nós lidamos com 20 crianças. A mãe lida com uma ou com duas. Ela não tem como perceber e não tem estudo suficiente para perceber que a criança dela é diferente, né? Então, nosso maior desafio é a aceitação da família, da diferença da criança. Eu acho que nisso é que a educação falha, porque nós primeiro precisamos preparar os pais e depois focar no tratamento da criança. Então, eu mudaria isso, a forma de abordagem dos pais, para dizer a eles, mostrar a eles, né, que o filho é diferente, mas isso não é um problema, existem soluções, né, e que nós estamos ali para ajudar, para auxiliar, né. Eu mudaria isso. E mudaria também as políticas públicas, né? Que a gente tem que mandar a criança para o posto de saúde, para a criança passar pelo pediatra, para depois procurar um neurologista, e aí depois o neurologista que vai para o neuropsicopedagogo, e nisso aí já está findando os anos de escolaridade da criança, ou seja, ela passou a escolaridade dela toda sem ter um tratamento adequado. Então, eu penso que tem que ter, precisa ter, todo município precisa ter, né, uma triagem, uma clínica, né, com a demanda a atender as necessidades do município, porque cada um tem a sua particularidade, né? Alguns municípios têm um índice maior de autistas, outros de TDAH, e aí vai, né? Mas eu penso que o município, as políticas públicas, elas precisam se atender essas demandas. Eu concordo plenamente com você, sabe por quê? A maneira de dar uma notícia, um diagnóstico, ainda que a gente não pode dar um diagnóstico, uma observação, um encaminhamento, o primeiro passo para a família faz toda a diferença, né? Pode marcar positivamente como negativamente o resto da vida dessa criança. Sim. E, né, eu percebo que o seu olho brilha, você se emociona quando você fala da questão das diferenças, né, o trabalho de inclusão. Então fale conosco, né, conte pra gente um trabalho, um projeto que eu bem sei, né, e vocês vão ficar sabendo, que você tem nessa área, que pode contribuir, né, muito daqui para frente, né, se der tudo certo.
Então, Ana, eu tenho um projeto que nasceu... Primeiro, ele nasceu com a questão do autismo mesmo. E depois Deus me deu uma estrelinha. Vou falar sobre o filme Como Estrelas na Terra, que todo mundo deveria assistir. Todas as pessoas deveriam assistir. É um filme maravilhoso, lindo, que mostra essas diferenças e as dificuldades que as famílias têm. Então, eu tenho a minha estrelinha em casa, né? Então, quando Deus me presenteou com a minha estrelinha e eu descobri que o meu filho era uma estrelinha, eu precisei me adequar. E a partir da minha adequação com relação a ele e busca de tratamento e todas essas coisas, junto a isso surgiu a oportunidade de eu participar. Surgiu um edital do CAPES, né? E eu poderia participar com um projeto, montar um projeto educacional, mas eu tinha que fazê-lo voltado para a educação infantil. Porém, porque era a área que eu atuava. Porém, eu o projetei com a demanda até a educação infantil mais o ensino fundamental. E esse projeto, glória a Deus, né, a honra é toda para o Senhor Jesus, ele foi muito bem pontuado. Na região sudeste, ele ficou em 12º lugar, para a honra e glória do Senhor Jesus. E, na verdade, nós iríamos para o Canadá estudar lá, né, a educação com ênfase no aluno. Porém, com a vinda da pandemia, né, Ana, infelizmente não pudemos concretizar. Creio que isso vai ficar mais para frente. Mas eu não parei, né? Eu não parei com o meu projeto. Ele está montado. E o projeto, ele visa exatamente o que eu te falei. É um projeto de pesquisa que levanta as características das crianças que elas já apresentam ali na educação infantil, que a gente percebida a diferença, ele passa para o supervisor, e aí o projeto ele tem partes, né, questionários, que vai identificar, depois preparar a família, depois indicar qual tipo de especialista seria o adequado para avaliar aquela criança, porque nós não somos, né, especialistas nessa área, nós somos professores, detectamos e encaminhamos. A gente nem quer fazer o papel do outro, né? Mas também existem práticas que o professor pode adotar em sala de aula, ou que pode ser desenvolvido com as crianças, né? De maneira a melhorar, né? Não é curar a criança, mas melhorar o comportamento, melhorar a aprendizagem. Então, o projeto é basicamente este. Identificar as crianças, triagem, né? Uma triagem. Identificar as crianças, identificar as necessidades, preparar as famílias, comunicar às famílias e encaminhar o tratamento adequado. E que não depende de mim, que o município tenha um centro especializado para atender essas crianças. Que essas crianças não precisam sair do município para ir nem no neurologista e nem no psicólogo, né? Que essas crianças que o neurologista venha uma vez no mês, que ele venha de 15 em 15 dias e atenda as nossas crianças, né? Isso aí já não é comigo, porque quem entende de política pública é que vai poder oferecer isso, né? Essa já é a resposta do seu sonho, né? Do nosso sonho, que eu entro nele também agora e tenho certeza de muitas famílias que estão nos ouvindo e assistindo também, né? Você nem acredita, mas já estamos ao final, tá um bate-papo tão gostoso. A gente ficaria aqui chorando, emocionando, trazendo memórias afetivas a noite inteirinha. Mas o nosso tempo acabou e chegou a hora de agradecer, né? É hora de agradecer. Então aproveite. Quem você quer agradecer nesse momento? Primeiro eu quero agradecer você, Ana, pela oportunidade de eu poder dizer quem é Elaine, que as pessoas possam me conhecer, né? Como professora, a profissional Elaine. O projeto é maravilhoso, né? E te agradecer essa oportunidade. Agradeço também a Magali, que me impulsionou mesmo a ir com o projeto para frente, a tia Lúcia,
também, que foi assim peça fundamental também de motivação. Agradeço a Gisele também, que eu aprendi muito com ela, muito mesmo. E agradecer a Deus, né? Porque Ele é o autor de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Se temos os talentos, se temos o foco, é porque o Senhor já traçou nossos caminhos, né? E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque grandes coisas Ele tem feito para a honra e glória do nome dEle. É isso aí. E nós encerramos mais um podcast. Eu tenho certeza que você está com água na boca, querendo muito mais. Mas fique ligado, porque semana que vem tem mais. Tem uma outra professora, um professor. Fique ligadinho nos nossos aplicativos, nas nossas redes sociais, porque semana que vem tem mais. Prazer em conhecer, trazendo memórias afetivas na sala de aula. E hoje nós tivemos essa grande alegria, o prazer de conhecer um pouquinho mais da professora Elaine. Então, até semana que vem. Bye, bye. Bye, bye. Beijinho, beijinho e até mais. Até mais. Agradecimentos ao Estúdio Moriá Benevides, Gráfica Color Print, a Rosângela Decorações, Produções e edição, Adoriedson Tenório, Dodô.